Irmã Jocilene, que ore ao nosso Deus. Que o Senhor continue abençoando cada uma grandemente, ó Pai, fortalecendo a fé de cada irmão que aqui serviu. Também quero te pedir, ó Deus, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas, meu Pai, na vida do teu servilíneo, da sua esposa e dos seus filhos. Amém. Também, Senhor Deus, queremos te pedir por esse culto agora à noite, e que aqui, Senhor, nesta noite, meu Pai, possa haver, Senhor, pessoas, meu Deus, que se rindam a Ti. Amém. Seja com Micaela, Senhor, abençoe essa senhora, meu Pai, a sua família. Ó Deus, que ela compreenda, Senhor Deus, a salvação. Amém. Porque nós, Senhor Deus, a Tua palavra nos ensina, e nós cremos, Senhor, que só através, Senhor Deus, de Jesus Cristo, meu Pai, que veio, morreu e ressuscitou. Ele veio, Senhor, para perdoar os nossos pecados. Só através dele, meu Pai, que temos acesso a Ti. Só através dele que a nossa comunhão com o Senhor, meu Pai, ela foi restaurada. E nós te louvamos e te agradecemos porque Jesus Cristo morreu e hoje está vivo, Senhor, para a Tua glória. Te agradecemos porque temos a certeza da salvação. Temos a certeza, meu Deus, que se partirmos daqui, Senhor, estaremos contigo, meu Pai. E melhor, Senhor, é estar na Tua presença. Ó Deus, também quero te pedir pelas pessoas que nos assistem, por aquelas, Senhor Deus, que estão em leito de hospital, Senhor, que ainda não têm a Ti como Salvador, que elas não percam a oportunidade e possam se render a Ti. Ó Deus, nos leva também, Senhor, para as nossas casas, na Tua santa e poderosa, Senhor, presença, e que o Senhor, Deus, nos conduza os irmãos que irá dirigindo, que o Senhor seja os olhos, as mãos e os pés, Senhor, que possamos chegar em casa, Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Amém. Eu te peço e te agradeço, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meus amados, vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 454 do cantor cristão. Chamo o irmão Davi para nos auxiliar aqui com a sua preciosa regência. 454, Vitória nas lutas. Vamos nos pôr em pé para entoarmos esse hino. Quatro, cinco, quatro, pastor cristão. Temos lutas passadas, mas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Forças
Ainda, irmãos, poder sentar, irmãos. Quer dizer, desobedeceu a ordem do regente. Da música. 323. 323. É o regente que vai dizer isso aí. Mas tem que ser diferente, porque Castelo Forte, então a voz tem que ser forte. Castelo Forte. Vamos ficar mais penado do que. Ninguém pode ficar de pé, quem não pode ficar sentado, viu? Castelo Forte, nosso Deus, espada com escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo, com fúria pertinaz. Persegue Satanás com artimanhas faz, e as forças não cruéis que guardam a terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defendemos Jesus, porque venceu na cruz. Senhor dos altos céus, vencendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiser sem derrota, demônios não contados. Não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande abusador, os servos do Senhor, já condenado está, vencendo cairá por uma só palavra. Se que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de
Aleluia, podemos citar. Amém. Estava ali olhando, acostumado aqui para beber água, caso que eu ia tomar sua água. Não é para mim, não. Irmãos, gostaria de convocá-los a abrir as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, no Salmo 23, e eu gostaria de pedir à irmã Rosa que viesse aqui à frente participar, em louvor ao nosso Deus, da citação a citação do Salmo 23 pela nossa irmã Rosa. Salmo 23. Salmo 26. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor de seu nome. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara me consola. Prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguiria todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. E aí, irmão Isaac? É você que sabe, memorizar não, viu? Irmãos também sabe. Louvado seja Deus. Eu gostaria de chamar o irmão Davi, que vai participar do culto ao nosso Deus com um solo. Se ele quiser, eu participo também. Eu já gosto de cantar com ele. Você sabe o meu número 300? Não, eu tô brincando. Mas vamos lá, não. Se quiser fazer a segunda voz, está aqui. O microfone para a gente dividir. Pneu 300, voz de melodia. Vocês podem acompanhar. Seguirei a ti, Senhor meu, pra onde fores irei. Em tormentas
sabia o hino. Primeira Samuel, capítulo 7, versículo 14. Perdão. Viu? 7, 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. De maneira, irmãos, que nós estamos muito gratos a Deus, porque até aqui, de fato, nos ajudou o Senhor. Né? E Deus, é claro que quando a gente fala, quando a palavra está dizendo até aqui nos ajudou o Senhor, Samuel está tirando uma conclusão da boa mão de Deus, né? Claro que Deus ajudou até ali e ajudará sempre. É uma conclusão contínua que Deus nos ajuda sempre, irmãos. Portanto, tomamos as palavras do profeta e dizemos, né, até aqui nos ajudou o Senhor. E a Deus nós glorificamos, porque temos por lutas passadas, umas temíveis. Poder, apenas nós somos um instrumento de Deus, que Ele usa da forma que Ele quer e no dia que Ele quer. E hoje Ele está me usando aqui para ser o porta-voz de Deus, o arauto do Senhor. Irmãos, nós temos o tema, que eu acredito que todo mundo já gravou, não gravou não? Rompendo as barreiras da incredulidade. Oi? Rompendo as barreiras da incredulidade. Tá bom. Quem falou? Não. É bom que a gente guardou, né? E botou no coração dessa. Tô brincando, irmãos. A gente sabe que a nossa mente, a gente fala uma coisa hoje, amanhã já esquece. Por isso que é bom sempre lembrar, né? O autor do Salmo diz que meditava na lei do Senhor dia e noite, justamente porque ele sabia que ele poderia esquecer da palavra de Deus. E é necessário. Muitas vezes nós somos desafiados a gravar versículos, mas eu acho que o grande desafio é a obediência da palavra de Deus. Talvez gravar versículo não tem muita relevância para nossas vidas, mas eu acredito que o guardar, o ouvir, o guardar e agir é mais benéficos para a nossa alma. Mas João 12:37 diz assim: embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele. A gente sabe que esses aqui eram os judeus naquela época, e acredito que até o dia de hoje, na sua grande maioria, ele não crê em Messias, que já veio, a nação é judeu. Vamos saber agora qual a definição que nós podemos trazer de forma bíblica para a incredulidade. A incredulidade é definida como a falta de fé em Deus e suas promessas, ou a recusa em crer nelas. É uma atitude que impede a pessoa de receber os benefícios da salvação e de experimentar o poder de Deus na sua vida. A incredulidade pode se manifestar como dúvidas ou descrença em milagres, ou a busca por sua satisfação em outras coisas, além de Deus. Nós trazemos aqui alguns textos básicos, que foi Hebreus, capítulo 3, do verso 7 a 19. Trazemos ali um pouco da questão dos hebreus, que estava querendo acrescentar algo além de Cristo, e estava na sua incredulidade. O autor ali faz a sua repreensão para aqueles irmãos ali, e talvez pessoas que também não eram crentes. Pela manhã nós falamos um pouquinho, ele recusava os milagres, as bênçãos de Deus no deserto. E pela manhã nós falamos também a falta de fé também, é um ponto crucial também, que fala também da incredulidade. Nós trazemos também a informação dos discípulos, onde o pai leva um filho endemoniado para ser curado, assim expulsar os demônios, e eles ali não tinham fé de tal maneira para ajudar aquele pai. E o pai também tinha também a sua incredulidade, né? E também percebemos também após isso, mas irmãos, que há também a incredulidade na vida de Elias. A incredulidade, eu já falei para os irmãos,
que essa incredulidade desses homens e mulheres que tiveram no passado não é uma incredulidade que tem a ver com a salvação em si, mas mostra a nossa dependência e a nossa constância em estar perto do Senhor, porque em certo momento eu e você podemos cair nessa armadilha do diabo. Então, se tem a recusa, tem a falta de fé, e agora tem a cegueira espiritual que tem em 2 Coríntios, capítulo 4. E lembra nesse momento, amados, ficar do verso 1 ao verso 6, e vamos aqui fazer a exposição com tema, mais expositiva, de maneira que nós venhamos tirar a lição em cada parte, em cada que nós vamos aqui fazendo a leitura. Então diz assim a palavra de Deus. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade. Recomendamos-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. A caminhada da salvação, nós não somos ainda glorificados. E por isso carecemos da sua atenção, carecemos do seu cuidado. Pense com cada demanda aqui nesse local, de cada um dos irmãos e amigos, que o Senhor Deus, como Tu é, um Deus que tem compaixão e misericórdia, vá ao encontro das suas necessidades. Porque o homem em si não pode fazer nada, mas Tu pode fazer tudo. E que essa palavra, Senhor, que vai ser dita através desse servo Teu, Pai, possa ser fiel naquilo que vai ser dito, Pai. A Tua palavra não precisa ser acrescentada nem tirada, porque ela é completa. E a nossa alma deseja a Tua palavra. A nossa alma tem que almejar a Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, cair na preguiça da leitura. Não nos deixe, Senhor, cair no tempo roubado de Ti, ó Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados e nos ajuda no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a incredulidade pode levar à cegueira espiritual, impedindo a pessoa de discernir a verdade do Evangelho e de entender o plano de salvação de Deus. Essa é a definição que eu vou utilizar para explicar o que é uma cegueira espiritual. Ela impede de ver, ela impede de discernir aquilo que está ouvindo. Isaías capítulo 6 diz que ele ia levar a mensagem do Senhor, ele ia ouvir, mas não ia entender. E essa profecia até o dia de hoje está em andamento, amados irmãos. Tanto naquela época como na época de hoje. Os judeus, eles se achavam que cumpria a lei e seria salvo, ou seja, através das suas obras. Mas Paulo diz que eles estavam com um véu ao ponto de não ver a verdade que seria o sacrifício perfeito de Cristo. Assim também é hoje. Temos hoje na moda a atualidade que todas as pessoas que se declaram crente são verdadeiros salvos. E é uma mentira. A mídia está aí. Todas aquelas pessoas dizem, não, eu sou crente, eu creio em Jesus, até o diabo crê e estremece. É as suas ações, as suas atitudes, daquilo que você recebe do ouvir, guardar e praticar, que vai demonstrar se você realmente entendeu o Evangelho ou recusa os milagres do Senhor, falta de fé ou tem segredo espiritual. É claro, amados irmãos, que possa ser que pessoas no meio de pessoas ricas creem no Evangelho, isso de fato pode acontecer. Mas a sua grande maioria não entende e não tem discernimento para compreender a verdade de Deus.
Lembramos que a igreja de Cristo tem a obrigação de levar a mensagem de Cristo para assim despertar as pessoas que estão cegas espirituais, tanto fora da igreja como dentro da igreja. Porque você percebe na igreja que tem pessoas que parece que mecanicamente vai à igreja, mas não recebe a seiva do Senhor. Ou seja, não há uma alegria, não há um testemunho daquilo que tem ouvido do Senhor. E essas pessoas precisam ser despertadas através da palavra de Deus para enxergar os benefícios e privilégios que Deus dá. Paulo, ele tinha um ministério. E o ministério era brilhar a luz de Cristo para a humanidade. É despertar a verdade para pessoas incrédulas, cegas espirituais, para ver e ter vida. A igreja, independente do contexto que nós estamos vivendo, ela nunca pode desanimar, irmãos. Hebreu diz: exaltais uns aos outros, todos os dias. Por quê? Para que nosso coração não endureça no pecado da incredulidade. Precisamos ter esse cuidado todos os dias. Nós não podemos achar que o domingueiro prova que eu sou crente. Nós não podemos achar que carregar simplesmente a palavra de Deus eu sou crente. Porque as pessoas que são secas também carregam a palavra de Deus. Podemos citar aqui a Igreja do Sétimo Dia, Adventismo. Podemos citar os TJs, que carregam a Bíblia. Mas infelizmente essas pessoas estão cegas, e cegas para a condenação, e não como advertência para o crente. Então, irmãos, pegando um pouco dessa introdução, falando um pouco da cegueira, e essa cegueira ela pode aumentar ou diminuir. Isso vai depender muito da vontade de Deus, porque eu sei que é Deus que faz tudo em nós, Ele se move, faz tudo. Nós apenas recebemos a bênção do Senhor quando Ele transforma a cegueira do nosso coração através da verdade de Deus dentro de nós, onde abre a nossa alma para enxergar o deslumbre quem é a pessoa de Cristo, a beleza que Ele é. Então Paulo, ele tinha a incumbência de pregar a palavra para os gentios. É claro que no capítulo 12, 13, Paulo ali de Atos está pregando aos judeus, o judeu rejeita Paulo por causa da sua incredulidade, mas de repente Paulo agora vai para os gentios. Lembre também que Pedro também tinha uma incredulidade naquela época, capítulo 12 para frente, você percebe que Pedro, ele não queria pregar para os gentios. A incredulidade de Pedro era tão grande que ele achava que o gentio não merecia a salvação. E aí de repente Deus lança um lençol na vida de Pedro, onde tem animais imundos, mata e come. Ou seja, Jesus está falando que Pedro tem que pregar para o centurião. A salvação não é limitada para os judeus, a salvação é para todos que crê. Então, Paulo, esse homem era marcado como animal, quando era chicoteado, quando era preso, quando era tratado como um tagarela, como era um falso apóstolo, mas ainda assim ele não deixou jamais a incredulidade, o desânimo chegar ao seu coração. Mesmo com a igreja de Corinto rejeitando o apóstolo Paulo, o fundador daquela igreja, Paulo não deixou nenhum requisito da incredulidade atrapalhar aquilo que Deus deu ao seu coração. Paulo teve a maravilha de ser arrebatado ao terceiro céu, ao ponto de ver coisas inefáveis, maravilhosas, e dizer: eu não tenho a capacidade de contar. E Deus faz isso na vida de seres humanos, mortais como nós. E aqui, Paulo está defendendo o seu ministério. Paulo está aqui falando para seus ouvintes originais quem ele é e qual a incumbência que ele tem no ministério. Podemos pensar também, amados irmãos, que o ministério da palavra só é dado a um pastor, ou a um diácono, ou a um obreiro. Não! Isso é uma mentira, uma falácia. Isso é uma incredulidade que tem que ser quebrada. Todos vocês têm um ministério de evangelizar e de pregar a palavra. E muitas vezes nós achamos que a liderança que tem que pregar a palavra de Deus não é assim. E aí Paulo, ele começa a falar aí, que é o primeiro ponto que nós vamos aqui caminhar junto com o apóstolo Paulo. Paulo nunca alterou a palavra de Deus.
para agradar ninguém. Você nunca vai ver cristiano alterando um tio ou uma vírgula para agradar ninguém. Porque no dia que eu fizer isso, eu quero que Deus tire a minha vida. Porque a palavra que está escrita, ela é verdadeira e fiel. E é isso que Paulo vai defender aqui. A inerrância da palavra de Deus. Ela não contém erro. Ela é verdade de Deus para transformar vidas. E não existe nenhuma incredulidade, segredo espiritual que Deus não pode adentrar e mudar. E Paulo chega a falar no primeiro verso: portanto, depois de tudo que ele falou no capítulo 3, portanto, tende este ministério pela misericórdia de Deus, que nos foi concedido. Não nos desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. A gente sabe, amados irmãos, que Paulo, nesse contexto aqui, as pessoas não tinham nenhuma consideração com o apóstolo Paulo. A gente sabe que nesse contexto também tinha falsos profetas, falsas pessoas que tentavam disseminar um evangelho que não era verdadeiro. Pessoas traziam outras coisas além de Cristo. Paulo traz a suficiência de Jesus para as pessoas, e as pessoas querem trazer mais alguma coisa. E aí eu vou além. O que acontece hoje com as seitas? A seita tem a palavra que já está distorcida e eles acrescentam um livro de alguém. Ellen White, é isso que acontece. O que acontece também com o adventismo? Ele vem com o evangelho, mas ele acrescenta outra coisa, a lei. A lei é boa, é maravilhosa. A lei veio revelar quem é Deus, mas o homem não tem a capacidade de cumprir a lei. É isso que Paulo também vai ensinar. Paulo jamais, irmãos, aqui ele traz para a gente hoje, que ele nunca desanimou. É claro que na vida da gente tem altos e baixos, mas a gente continua caminhando. A gente pode caminhar andando ou andando acelerado na vida ou correndo. Tem momentos que nós vamos correr, tem momentos que nós vamos andar rápido, tem momentos que nós vamos andar devagar. Mas a vida cristã é uma ação contínua. E Paulo está dizendo que ele recebeu um ministério. Esse ministério que ele recebeu não veio de homens, veio do próprio Deus. O verso 1, na última parte, não desanimamos. A incredulidade, quando nós não vemos pessoas salvas, nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, o Senhor não é eficaz. O Senhor não tem poder para salvar, porque eu não estou vendo salvação na igreja que eu estou. O Senhor não está transformando vida. E isso traz para nós uma tristeza de não ver em algum momento da nossa vida a igreja crescendo, o irmão crescendo, e aí há um desânimo espiritual, que eu posso dizer também que é uma incredulidade, porque você está desconfiando das promessas de Deus. E Paulo não poderia de maneira alguma desconfiar. Mesmo com a igreja toda contra o apóstolo Paulo caminhava e orienta: não desanimamos. Paulo aqui no verso 2, pelo contrário, Paulo vai dizer que rejeita todo tipo de coisas ocultas. E aqui tinha seitas do ocultismo na época. E ele vai dizer também que rejeita qualquer tipo de coisa vergonhosa, porque nós sabemos a história da igreja de Corinto, que tinha coisa vergonhosa. Não procedendo com astúcia. Eu não estou aqui para agradar. Eu não quero usar a malícia para trazer pessoas para mim. Eu não estou aqui para distorcer, para mudar o caráter e o objetivo da palavra de Deus, está no verso 2. Mas eu estou aqui para proclamar publicamente a verdade de Deus. E ele continua: recomendamos-nos a nossa consciência de todos os homens diante de Deus. Aí Paulo traz aqueles irmãos, os seus ouvintes originais, seja a igreja, seja o falso profeta que estava ali também incutido, a uma reflexão. E é necessário a gente hoje, amados irmãos, ter uma reflexão da nossa vida, da nossa jornada hoje. O que é que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me dado? Esse ministério da palavra também.
Será que isso tem, de alguma maneira, me desanimado? Será que eu estou inventando alguma coisa para acrescentar o Evangelho, para trazer pessoas para mim? Paulo está dizendo aqui que o objetivo dele era proclamar as verdades de Deus, que não pode ser distorcida. Paulo rejeitou o sistema da época. Paulo rejeitou o sistema que poderia crescer a igreja. Se nós olharmos as igrejas hoje que têm crescido, e aí a gente vai para a igreja neopentecostal e outras, traga uma rosa. Aonde a Bíblia diz que tem que trazer uma rosa? Traga uma roupa do seu marido, que vai acontecer uma bênção. Aonde que tem isso? Aí ele pega aquele contexto de Paulo, onde Paulo passava ali, tinha milagre acontecendo, e as pessoas pegam isso para trazer a sua astúcia, distorcendo o Evangelho, porque o poder não poderia sair de Paulo, o poder sai do próprio Deus, porque Deus que faz a obra. Meus irmãos, é claro que nós podemos também pensar nesse contexto, que não só tinha pessoas ímpias, literalmente, mas também tinha pessoas que, crentes, incrédulos dentro da igreja. Incrédulos. Onde via um pecado acontecendo e endurecia mais o coração e deixava o pecado acontecer. Não usava o que Hebreu disse: exortais uns aos outros, para que o pecado não endureça o nosso coração. Nós temos um inimigo que é o pecado, nós temos outro inimigo que é a nossa carne, nós temos outro inimigo que é o próprio diabo. E nós não podemos, meus amados irmãos, abaixar as nossas armas espirituais. E quais são elas, Cristiano? Espírito Santo, a palavra e a oração. E tem outra maior ainda: a comunhão. A igreja que não preza por comunhão, amados irmãos, ela enfraquece, ela desanima, porque não há uma exortação mútua, contínua, um para o outro. É um perigo, e o diabo tem, de alguma maneira, colocado isso dentro da igreja, que não haja comunhão. Por quê? Porque achamos que o tempo é curto. Ou por algum motivo eu não quero mais ter comunhão. Isso é um perigo da incredulidade. E Satanás, ele vai fazendo isso nas nossas vidas. Nós devemos ter cuidado com isso. Então, Paulo fala da proclamação da palavra de Deus, que é a verdade, e nos recomenda a fazer uma reflexão da nossa vida aqui na terra. E quando eu falo de reflexão, primeiramente, eu quero que você pense na sua casa. É na sua casa que você tem que pensar qual a reflexão e qual o seu testemunho, quais as suas ações no ministério que Deus lhe deu. Você está desenvolvendo isso de maneira clara e pública? Ou você está sendo, de alguma forma, intimidada através do seu coração enganoso, Jeremias 17, e não quer mais falar daquilo que mudou seu coração? Isso se chama incredulidade, porque você não está acreditando no Senhor. Então, amados irmãos, nós não podemos, de alguma maneira, alterar a palavra de Deus. E por isso, quando nós não alteramos a palavra de Deus, vêm as consequências. O inferno vai querer engolir você. O diabo vai estar em derredor, bramando. Saliva saindo da sua boca e bramando, para te pegar, para te matar, para te estrangular. Quando você não distorce, quando você não inventa, Satanás está irado contigo. Quando você se cala, quando você é intimidado, Satanás está alegre. Paulo não estava preocupado com isso. Paulo sabia que ele era o vaso do Senhor, cheio da riqueza de Deus, para proclamar de verdade publicamente ao Senhor. E por isso, a matéria que nós damos, a inerrância da palavra de Deus, é maravilhosa. Porque ali traz um deslumbre muito grande da pessoa, da grandeza, do poder, da majestade do Senhor, que não tem nenhum erro. O erro está em nosso coração. Irmão, pare um pouquinho. Use o imaginário. Você acorda às 7 da manhã, ou 6 ou 5 da manhã.
Você ora? Se não ora, há um endurecimento em seu coração. Se você ora de uma maneira muito desprezível, você não está tendo amor por Deus. A vida de apóstolo Paulo era de oração. A oração fortalecia, a oração dava ânimo a esse homem, ao ponto desse homem não desanimar. E mesmo que visse o desânimo, ele vencia. Porque ele sabia o Deus que servia. Não podemos, irmãos, tentar trazer apetrechos no culto do Senhor. Há uma modalidade hoje de trazer coisas e colocar dentro do culto. Isso é um perigo que muitas igrejas estão correndo. Encenações, danças. O Evangelho não diz isso. Aonde o Evangelho diz isso? Isso é distorcer a verdade de Deus, a incredulidade também está nisso. A Bíblia não precisa, amados irmãos, de nada. Só precisa ser pregada de maneira pública, fiel. E aquele que fala tem que entender que ela transformou seu coração. Só que hoje há muitas coisas que estão acrescentando no desenvolvimento e na pregação da palavra de Deus. Eu não sei até quando Jesus vai deixar isso acontecer, mas de fato tem acontecido. E muitas vezes quando nós olhamos, percebemos uma tristeza muito grande. E há um desleixo em várias igrejas em geral. Muitas vezes nós nos perguntamos no nosso coração: por que nossos jovens saem da igreja? Nós perguntamos: aonde nós estamos errando? Por que nossos filhos resistem à igreja? Ah, não, coração. Talvez possa ser que sim. Mas será que não é aquilo que nós falamos? Aceita Jesus. Seus pais são crentes. Aceita Jesus. Isso espanta as pessoas, porque as pessoas não podem aceitar Jesus. É Jesus que abre o coração para dizer sim. Nós devemos ter cuidado com isso. É claro que tem a influência do ser humano, mas também tem a influência de Satanás e tem a nossa influência negativa também nesse sentido. Eu não tenho a capacidade de salvar ninguém, a gente sabe disso, mas eu tenho a capacidade, através da minha incredulidade, da minha falta de fé, de trazer palavras que espantem as pessoas. Eu não posso aqui intimidar uma pessoa a crer em Jesus. Eu não posso fazer. Paulo não fazia isso, nenhum apóstolo fazia isso. Apenas dava a exposição da palavra e deixava a palavra agir no coração das pessoas. Segundo ponto, 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. Deus entregou alguns à incredulidade. Esse é o tema desse segundo ponto. Diz assim: se nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meus irmãos, aí, como isso acontece? Como de fato isso tem acontecido? Paulo fala de uma proclamação pública, recomenda a consciência dos homens, e aí o verso 3, Deus entregou, que diz: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo. Irmão, chega um momento na vida do ser humano, quando mais palavra recebe, seu coração fica enrijecido, endurecido, ao ponto de Satanás tomar conta da sua mente. E ainda aquele que Satanás tomou conta da mente, porque o verso 2 fala de uma profecia, que eu acredito que seja Isaías também, capítulo 6, fala que o evangelho está encoberto para alguns, para perecer. Quando ele fala aqui em perecer,
Ele está falando de uma morte eterna. De uma morte eterna. Por quê? Porque o verso 4 explica: entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. Para quê? Para quê? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, está encoberto, mas há uma influência satânica aqui do próprio diabo. Abre comigo lá, em 2 Coríntios mesmo, 14. Diz assim: mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando houve a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Então há um véu no rosto de uma pessoa incrédula, há um cobertor. Eles acham que a lei tem poder de salvar, e o próprio Jesus diz que ele veio cumprir a lei, e só ele poderia cumprir a lei. E essas pessoas, os judeus em especial aqui, naquela época, estavam com véu. E aí vem a nossa imaginação. Se eu não me engano é Moisés sai com véu, porque seus olhos estavam brilhando. Para quê? Para os judeus não verem. E aqui há uma profecia muito clara. E aqui está dizendo que Satanás tem o poder de tomar conta da mente de uma pessoa que não tem a Deus. E o próprio Deus entregou a incredulidade, porque tem essas pessoas resistem à palavra de Deus. Mesmo com a pregação autêntica, ainda assim pessoas irão rejeitar por conta do seu coração incrédulo. Imagine Jesus num monte e as pessoas dizem que ouviam graça de Cristo, mas a maioria o rejeitava, não queria Jesus, queria seus benefícios. Quando as pessoas hoje na igreja, não todas, vão para a igreja, elas vão com intuito, algumas sinceras, quer ouvir realmente a verdade, mas outras têm o intuito de querer alguma coisa. E a igreja do Ocupe já passou muito por isso. Abria as portas, interesse, pegava aquilo que estava em interesse, depois... E Satanás faz isso. E aí, Deus o entregou. Alguns, a incredulidade. Paulo está falando que mesmo com a exposição, não está a cargo do apóstolo Paulo salvar as pessoas. Não está a cargo do apóstolo Paulo. Isso pode trazer um pesar para a pregação, para o ministério, uma tristeza, mas Deus é justo em condenar. Deus é justo em condenar. Vamos abrir lá em Mateus. Abre lá em Mateus, capítulo 11, verso... Mateus 11, verso 20. Deixa eu ver se é o verso 20. Estou ficando velho. Deixa eu ver se é verso 20. Espera aí. Capítulo 11, a página 22. É isso que eu estou olhando. 20. Não é capítulo 20. Espera aí. Capítulo 11. Verso 22. Jesus respondeu: tem fé em Deus?
Em verdade vos digo, se alguém disser, este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer, se fará o que Deus assim lhe será feito. Quando a gente fala aqui da incredulidade, existe a fé que Deus dá ao coração do homem. Existe também, amados irmãos, uma vontade que Deus dá ao coração do homem para enxergar a maravilha de Deus. E essa fé não pode ser brotada em nosso coração, pois ela só pode vir do Senhor. Como é que nós podemos ter fé verdadeira? Através da exposição fiel da palavra de Deus. Não tem outra maneira que nós possamos conhecer a Deus se não for pela palavra do Senhor. E os judeus conheciam a Torá, conheciam o Pentateuco, conheciam os 5 livros de Moisés, conheciam as profecias, mas ainda assim seu coração era incrédulo. Havia a verdade do Senhor. Apesar de o apóstolo Paulo, amados irmãos, saber, e ele fala lá no livro de Romanos, se fosse possível ele daria a sua vida pela salvação dos seus patrícios, nós não temos essa capacidade também. Mas era aquilo que Paulo almejava para aqueles que ele conhecia, que eram os judeus. Então Paulo aqui no capítulo 3, amados irmãos, ele diz que Satanás está pronto a influenciar as vidas das pessoas, a afastar a pessoa da palavra de Deus. Paulo diz que o evangelho está encoberto, com o objetivo de condenação. Mas ainda assim, há um opositor à palavra de Deus, ao ponto de também tomar conta da mente da pessoa. Quando vocês veem aí as seitas, imagine, essas pessoas estão sendo influenciadas por Satanás, mas ainda assim é culpada pelas suas ações. Quando o livro de Apocalipse diz que todo aquele que acrescentar ou tirar receberá sua sentença, isso é uma verdadeira, é algo verdadeiro. E não é uma falácia da palavra de Deus, é algo verdadeiro. É por isso que alguns dizem, e aí a gente vai aqui no capítulo 4 e pensa também assim, que Satanás cegou ao ponto de uma pessoa dizer que não existe inferno. O inferno não existe. Isso é a imaginação dos crentes. Mas a palavra diz que existe inferno. E a pessoa que não crê no inferno é uma pessoa incrédula e precisa ser salva da sua incredulidade. Capítulo 4, verso 4, de 4 a 5, diz assim: Paulo fala da existência de Satanás, que é um opositor contra nós também. Aí o verso 4 a 5 ainda continua comigo. Já li o 4, verso 5. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vosso servo por causa de Jesus. Aqui Paulo destaca, amados irmãos, que a igreja, ela é o baluarte do Senhor. A igreja, ainda as pessoas olham com um respeito, como algo sério. A igreja é vista pela sociedade como os membros daquela pessoa com seriedade. É por isso que quando há algum tipo de pecado que chega às mídias, ele vai falar os evangélicos. Ele vai pegar todos os evangélicos e vai falar os evangélicos. Por quê? Satanás cegou o entendimento dessas pessoas, então elas são acusadoras. Ou seja, ela não entende que nós estamos passando por um processo de crescimento e de santidade aqui na terra. E por isso, a existência de Satanás, através dessa influência, aponta sempre para a igreja. Para quê? Para que as pessoas não dêem crédito. E Satanás tem trabalhado muito assim. E a igreja tem que estar atenta, sabendo que, mesmo com isso, Deus deu autoridade ao diabo para agir. Aí você me pergunta, Cristiano, Deus deu autoridade ao diabo para agir? Deu. A Bíblia diz que todo o poder emana dele. E Deus deu um pouco de poder para o diabo, para agir. Nós podemos perceber também como ele vai até o próprio Deus e acusa Jó. Está vendo esse homem, você dá tudo, tal, bota a fé dele, nas minhas palavras. Josué, o sumo sacerdote, estava com as vestes santas sujas.
e também é acusado. Então nós temos um acusador. Paulo tinha um acusador. A todo momento, o diabo queria influenciar Paulo de alguma coisa para que não tenha mais fé naquilo que ele falava. Meus irmãos, é claro que o diabo ele tem a sua forma de trabalhar, trazendo falsa religião e idolatria, doutrinas falsas, ensinos falsos, ao ponto de as pessoas colocar o seu coração nessas coisas. E é por isso que Paulo diz que tudo isso é oculto e é vergonhoso. E ele rejeitava aquilo, ele não acreditava naquilo. Meus irmãos, a única segurança que nós temos, e ela é infalível, é a palavra de Deus. Não existe outro meio de você abraçar o Evangelho se não for a palavra de Deus. Porque Paulo fala no versículo: pois eu não prego a mim mesmo, eu não falo de mim mesmo, eu não expresso quem eu sou, eu prego a Cristo. Ou seja, é claro, amados irmãos, que quando o pregador vai falar alguma coisa, ele pode dar um testemunho daquilo que Deus fez. Mas os seus autores, os seus ouvintes originais, Paulo estava dizendo: eu não estou pregando a mim, mas eu estou pregando a Jesus, o Senhor, e a nós mesmos como vosso servo. Ou seja, Paulo estava explicando aquela igreja que ele não pregava de si mesmo, ele pregava ao Senhor, e Paulo só era o servo do Senhor. Não tinha nesse momento aqui nenhum requisito de incredulidade na vida do apóstolo Paulo, mas pode ter na nossa vida. Verso 1. Não desanimamos. Quantas vezes, irmãos, você e eu desanimamos de ir à igreja? Ou você nunca fez isso? Isso é incredulidade também. Eu estou trazendo um alerta para você e para mim, que independente da circunstância que nós enfrentamos, ali é uma igreja onde tem pessoas crentes, aqui é onde tem pessoas crentes, independente. Nós não podemos de maneira alguma desanimar a nossa própria fé. Paulo foi tratado como nada, mas ainda assim não desanimou. Ele não deixou a incredulidade, a fé, a cegueira espiritual atingir o seu coração. Apesar que Satanás, o Deus desse século, cegou muitos. E podemos perceber isso também em Cafarnaum, onde o próprio Deus de Mateus vai dizer que ele fez muitos milagres, mas todos eram incrédulos. E aqui a gente tem uma lição, Dona Rosa. Milagre não tem poder de salvar. Porque se tivesse poder de salvar, salvava aquelas pessoas. É a palavra de Deus que tem poder de salvar. Oração, sinto muito, não tem poder de salvar. Nada daquilo que nós achamos fora das Escrituras tem o poder de salvar. A única pessoa que pode salvar e tirar a cegueira espiritual do ser humano é Cristo. Mas ninguém. Podemos perceber isso quando o próprio Jesus cura 10 leprosos. Veja a incredulidade, a cegueira espiritual de 9 e a visão do outro sem o véu. 9 foram embora, não deram glórias a Deus. Um retornou para dar glórias a Deus. Porque Deus curou a sua alma e o seu corpo, que é a cegueira espiritual daquele leproso. É assim que Deus trabalha. Irmãos, em certo momento da nossa vida, dentro da igreja ou de qualquer igreja, vai cair talvez uma preguiça de estudar a palavra de Deus, o pregar a si mesmo. É o que Paulo chama aqui o alerta, no verso 5. Você e eu temos que entender que nós temos um ministério e precisamos pregar não a nossa vida para a pessoa. Precisamos pregar a Jesus.
É Jesus que tem o efeito de tirar a cegueira espiritual e a incredulidade do ser humano. Nós devemos ter cuidado de não colocar a gente como centro de uma localidade ou de uma igreja. Paulo fugia disso. Em certo momento, as pessoas queriam adorar a Paulo porque ele fez certo tipo de milagre. E Paulo disse não, Pedro também disse não, nós somos só um servo do Senhor. Porque Satanás de alguma forma queria influenciar a vida desses homens para quê? Pela incredulidade, trazendo atributo da cura para si mesmo. E eles rejeitam isso. Porque o objetivo do apóstolo Paulo não era falar dele mesmo, mas sim no verso 5, falar do Senhor, e ele só era um vaso de Deus. Vamos aí. Depois disso tudo, amados irmãos, nós percebemos que Deus sempre tem uma solução para a cegueira espiritual ou para a incredulidade do ser humano. Deus quebra, rompe barreiras. É só Deus que pode fazer isso. Vamos para o verso 6. A Bíblia diz assim: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo que brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não existe, amados irmãos, outro poder. Não existe um poder que pode curar a cegueira espiritual. A palavra de Deus diz que Paulo aqui está falando que o próprio Deus veio para arrancar as pessoas das trevas. Arrancar no sentido também do poder do diabo. Desde quando nós sabemos que ele curou um homem mudo que estava endemoniado, aí o Jesus vai lá e tira das trevas, tira da cegueira, da incredulidade, rompe as barreiras e arranca. Foi assim que ele fez comigo, foi assim que ele fez com vocês. A cegueira espiritual está em toda a sociedade, meus irmãos. Mas Paulo está dizendo que só Deus pode arrancar das trevas e a luz dele vai brilhar. Ele vai dar nova visão para a gente. E Paulo afirma na segunda parte, na terceira parte: foi ele mesmo quem brilhou no meu coração, no seu coração. Ele que iluminou o nosso ser. O véu que estava posto em nós, ele arrancou, ele tirou, ele rasgou. Para quê, Cristiano? Verso 6. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O objetivo de Deus é este: quebrar a cegueira e a incredulidade do coração dos homens. Podemos lembrar que em um momento bem distante da vida do apóstolo Paulo, eu quero trazer a questão negativa do apóstolo Paulo. Você não pode ver o apóstolo Paulo como perfeição. Como aquele homem que levou todas as coisas, foi até a Europa e pregou o evangelho, e você não vê nenhuma falha. Temos falha do apóstolo Paulo. Paulo, em algum momento da sua vida, se desesperou da própria vida, incredulidade. Ele perdeu a confiança. Ele teve uma cegueira momentânea ao ponto de dizer: quero morrer. Foi assim com Elias, foi assim com Paulo. Esses homens são igual a nós, falhos, pequenos, que carecem de Deus. E em certo momento da nossa jornada, meus irmãos, eu e você vamos ter uma miopia. Se eu tirar o óculos aqui, eu não enxergo ninguém direito. Aí eu preciso que Deus coloque o óculos para enxergar. E quando eu falo óculos, as escrituras. Paulo teve a sua incredulidade. Recusou olhar para trás o que Deus fez por ele. Teve falta de fé em certo momento, incredulidade. Teve uma cegueira momentânea. Mas ainda assim, Paulo caminhou. A pergunta que fica para nós: você está pronto a caminhar junto com Cristo? Desafiar os perigos da vida espiritual e física?
Porque Paulo enfrentou. Ele vai falar que há um conhecimento tão grande, tão maravilhoso, que nós não podemos mensurar a dimensão, a altura, a largura daquilo que Deus fez por nós. Porque ele disse que ele iluminou o nosso ser. Ele nos deu o conhecimento de Deus, da sua glória, na face de Cristo. Temos também, amados irmãos, consequências da cegueira e da incredulidade. E aqui eu quero falar para você que não entendeu quem é Jesus. Eu não quero aqui te convencer, mas eu quero falar do perigo que você está correndo hoje. A incredulidade pode levar à perdição eterna, pois ela impede a pessoa de crer, de ser salva. E hoje Cristo está oferecendo essa salvação. Hoje Cristo está de braços abertos dizendo quem Ele é. Hoje Cristo está dizendo que Ele tem a capacidade de tirar tanto a incredulidade e a cegueira espiritual para salvar sua alma do inferno. Porque você pode fazer uma pergunta para você. O seu corpo vai desfazer na terra, de fato é verdadeiro, mas sua alma não. Sua alma é eterna. Para onde sua alma vai? O céu, o inferno. Hoje, a Bíblia diz: se ouvirem a voz do Senhor, não endureçai-vos o vosso coração. E para você que é crente, você vai ter cegueira espiritual um dia. Mas ainda assim, Paulo orienta: não desanimamos. Nós não podemos desanimar. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos ouvir. Como podemos romper a barreira da incredulidade ou a cegueira espiritual? Precisamos ouvir, guardar e obedecer. 3 palavras que você tem que guardar no seu coração. Quando Satanás influenciar a sua mente, quando você achar que está tudo turvo, a neblina, não dá para enxergar, e Satanás vai mandar as dúvidas. Se uma doença cometeu a sua vida, Satanás vai mandar dúvida para você não acreditar o que Deus pode fazer por você. Você ouve, guarda e obedece. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Pai, por mais um dia. Te louvamos pela disposição do apóstolo Paulo, ó Pai, onde nos alerta, onde nós não devemos desanimar. Hebreus diz que nós devemos encorajar uns aos outros, ó Pai. A tua palavra diz que os santos devem viver em comunhão, ter prazer um com o outro, Pai. Não deixe, Senhor, perder essas questões, Senhor. Não precisa também trocar de verdade por amizade. É melhor, Senhor, perder a amizade do que perder de fazer a tua vontade, ó Deus. Ajuda, Senhor, cada um de nós que somos fracos, somos pequenos, somos velhos. Por Deus, aumenta a nossa fé. Os exemplos que nós ouvimos nesses dias, ó Pai, tanto de Pedro, Pai, tanto de discípulos, tanto de Elias, tanto de Paulo, Pai. Exemplo de fé inabalável, mas teve momento de decadência desses homens, ó Deus. E nós não estamos imunes a essas questões, ó Pai. Aumenta a minha fé, aumenta a fé dos irmãos, Senhor. Eu te invoco nessa noite, ó Deus. Eu peço a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão na vida dessa congregação, Pai. Que esses irmãos que estão aqui presentes não troquem o Senhor por nada, Pai. E aqueles, ó Deus, que têm resistido à tua palavra, não recusam as suas verdades, está cego espiritual, Pai. Eu sei, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo sabia que ele não tinha como sustentar isso, ele sabia que não tinha a capacidade de mudar o coração. Mas ele sabia que ele poderia proclamar tuas verdades e deixar o Espírito Santo agir nos corações. Eu te invoco nessa noite, ó Pai, para que de fato aconteça isso. Que isso comece a trabalhar no coração dessas pessoas que não têm a Ti, ó Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados, ó Pai. E eu desde já também, ó Pai, pela liderança dessa congregação.
congregação, Deus, pela sua família. Eu oro para os irmãos que têm colaborado e ajudado no desenvolvimento dessa congregação, Pai. Que essa congregação possa ser próspera, Senhor, tanto aqui ou em outra localidade, Pai. Que eles olhem o horizonte e vejam um mundo de oportunidade de pregar o Evangelho, Pai. E que o Senhor, acima de tudo, seja reconhecido e que o Senhor derrame graça e acrescente almas a essa congregação, Pai. Essa é a minha oração que eu faço a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Irmão Irene. Hoje, o hino, Davi, o hino de número 200 do Voz de Melodia. Hoje, talvez. Hino de número 200 do Voz de Melodia, chamava o irmão que fala e acontece, o profeta que fala e acontece. 200. Jesus virá, logo virá, a voz do anjo clamará, bendito dia de fulgor, pelo Rei meu Jesus, o Senhor. Hoje talvez o meu Senhor irei. Hoje talvez seu rosto eu verei. Hoje talvez do mal me livrará. Cristo virá, me levará, se hoje talvez. Jesus virá, quando não sei, mas certo estou que eu verei. Na sua mansão eu morarei, e na glória com ele reinarei. Hoje talvez com meu Senhor irei. Hoje talvez seu rosto eu verei. Hoje talvez do mal me livrará. Cristo virá, me levará, se hoje talvez. Eu te adoro, meu Jesus, que me salvou na dura cruz. Confio em ti, que é a luz, toda glória e louvor a Jesus. Hoje talvez com meu Senhor irei. Hoje talvez seu rosto eu verei. Hoje talvez o mal me livrará. Cristo virá, me levará, se hoje talvez. Glória a Deus. Hoje talvez o meu Senhor irei. Hoje talvez seu rosto eu verei. Hoje talvez o mal me livrará. Cristo virá, me levará, se hoje talvez. Amém. Queremos agradecer a Deus pela boa palavra que ouvimos desde ontem. Agradecemos a Deus e peço aos irmãos que continuem orando pelo Luciano, né? Que ele continue assim, se dedicando mais e mais ao Senhor. E continue orando por nós,
E queremos agradecer as famílias aqui. Família senhor Leanderson. E a sua família, viu? Quase que eu falo. Ai, ai. Irmão Leanderson, sua família. Irmão Davi, família do irmão Davi. Né? Irmã Jocelyn, que mesmo com o pé dodói veio, fez muito esforço para vir, veio. Irmão Ronaldo, né? Irmão Valdeci, e a congregação, né? Aqui, todos, né? Que Deus continue abençoando e rogamos que aos irmãos continuem orando por nós, tá bom? Continue orando por nós e Micael continue vindo, e Júlia também continue vindo, e irmã Zenaide continue vindo, né? Continue vindo para ouvir a palavra de Deus, e vamos estar aqui também orando por vocês, tá bom? Vamos estar aqui também orando por vocês, muito gratos a Deus por tudo que Ele nos deu nesses dias. Ele nos abençoou, nós recebemos dos altos céus as suas bênçãos e estamos satisfeitos. Né? Como nós somos pidão, a gente quer mais. Até chegar na glória. Somos pedintes, né? Precisamos muito do Senhor, precisamos muito e agradecemos. E queremos orar a Deus pelo retorno dos irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, rogamos que o Senhor abençoe, ó Deus, o retorno dos irmãos para casa. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua santa e maravilhosa palavra que nós aprendemos esses dias. Que nós, ó Deus, que o Senhor perdoe a nossa incredulidade. Sara, ó Deus, todas as nossas imperfeições. Meu Pai eterno, continue, ó Deus, nos abençoando com a Tua palavra. Ó Deus, que nós ouvimos, Tua palavra é rica, Tua palavra nos fala no nosso coração, que nós venhamos guardar, ouvir, guardar e praticar. Ó Deus, em nossa vida, meu Pai, que o Senhor continue abençoando cada irmão, levando cada um para o seu lar. Guarda, meu Pai, sendo como a irmã orou, né? Mais cedo, sendo os olhos, as mãos e os pés desses irmãos que vão estar dirigindo, voltando para o seu lar. Meu Deus, que esses dias se repitam em nossas vidas, que a nossa comunhão nunca venha a se desvanecer, que nós venhamos estar sempre em comunhão uns com os outros, amarmos aos outros, e que o Senhor continue nos abençoando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a cada servo do Senhor que tem contribuído nesta obra e continua contribuindo. Deus, Senhor, Teu nome seja glorificado, Teu nome seja honrado, agora e para sempre. Amém. Amém.